Salve, salve, meus queridos alunos. Promessa é dívida, dívida é missão e, para mim, missão dada é missão cumprida, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa aula. Giovanni Magalhães aqui, seu professor de Direito Empresarial, professor de Direito Empresarial 3 da Universidade de Fortaleza, gravando essas videoaulas aqui direcionada, essa sequência de videoaulas em específico, direcionada a você, meu caro aluno do semestre de 2020.1, que vai fazer as minhas provas de AV1. Como você sabe, né? Como você sabe, nós estamos nesse período aí de quarentena, nesse período aí de isolamento social, em que as aulas presenciais elas foram, por assim dizer, suspensas, de maneira tal que a gente está fazendo essas aulas remotas, né? Se você bem se lembra, as nossas aulas elas foram suspensas, inclusive na semana em que nós íamos realizar as nossas provas. Porém, a gente precisa fazer as provas nossas agora, ainda nesse mês de abril, na próxima semana, conforme a gente combinou. Daí a razão de ser dessas videoaulas, tá? Dessa videoaula que a gente vai estar fazendo, e eu vou estar gravando ela em 4 partes distintas, né? Você que é meu aluno, você que é minha aluna, sabe que lá no seu Unifor Online, em tarefas acadêmicas, tá lá no seu Unifor Online, em tarefas acadêmicas, dentro do material didático do Unifor Online, você vai conseguir acesso à lista de questões contendo aí 22 questões direcionadas ao estudo aí da primeira parte do conteúdo relacionado ao direito empresarial 3, que é aquela parte introdutória ao estudo da crise empresarial, ao estudo do direito concursal e ao estudo da recuperação judicial de empresas. Como a gente sabe, como a gente sabe, é um conteúdo de certa forma extenso, e aí para facilitar e para direcionar o seu estudo, o que eu fiz? Montei essa lista de questões, inclusive no seu Unifor Online, você tem a lista de questões, ela limpa e seca para facilitar o seu estudo. Essa você vai abrir e até imprimir, se for o caso, para acompanhar essas nossas aulas. Tá? E além dela, você tem a lista gabaritada. Para quê? Para que você possa tentar pegar essa lista de estudos aí nesse sprint de reta final e tentar resolver sob a forma de simulado para ver como é que você está aí no conteúdo da nossa matéria, para saber, então, que parte da matéria você precisa dar uma atenção melhor. E, cara, eu já vou logo te dizendo, hein? A ideia é a seguinte: os temas que mais se repetem nessa lista de questões, os temas que mais se repetirem nessa lista de questões, tenha certeza, é tema que vai aparecer na sua prova com pontuação alta, tá? Então, essa é a grande dica para a gente fazer aí essa revisão, esse sprint final, tá? E, cara, se você, por algum acaso, está se batendo nesse vídeo depois que ele veio a ser disponibilizado no YouTube, no meu canal do YouTube, meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou professor de Direito Empresarial há quase 15 anos, tanto na graduação em Direito, quanto na pós-graduação em Direito e também na preparação para exame de ordem, primeira e segunda fase, concursos públicos também, primeira e segundas fases, sempre com direito empresarial. E esse canal, enfim, em razão aí da pandemia da Covid, depois de 5, 6 anos, veio a ser reaberto para que eu volte a postar vídeos aí com mais frequência, visando o quê? Visando facilitar a sua vida, você que está estudando direito empresarial, visando facilitar a sua vida, você que está querendo aplicar direito empresarial na prática,
Até porque é aquilo que eu defendo. Não precisa ser complexo você fazer um estudo para entender direito empresarial. Dá para você aprender direito empresarial de modo facilitado e em nível top. Eu estou aqui para isso. O canal está aqui para isso. Se você não está inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o joinha aí no vídeo e, cara, qualquer dúvida nos comentários feitos, manda aí sua dúvida nos comentários para a gente ir dialogando, tá joia? Já você, que é meu aluno na graduação, no semestre 2020.1, nós temos aí os meios institucionais para a gente ir dialogando e tirando essas dúvidas, tá? Sejam os fóruns abertos do Unifor Online, sejam os torpedos dentro do Unifor Online, seja o nosso grupo de discussão do WhatsApp, fechado? Bom, então a gente vai fazer exatamente isso. São 22 questões. Eu vou dividir aqui com você cada bloco entre 5 e 6 questões para que a gente possa, então, fazer esse estudo. Valeu? Vamos, então, para o computador. Deixa eu abrir aqui os nossos slides para a gente começar a fazer aí o nosso estudo, tá? Bom, tá aí. Direito Empresarial 3, aula de revisão, né? Aula de revisão AV1. Vamos ver o que a gente tem para hoje, então. Primeira questão. Para facilitar a leitura, eu vou tirar aqui a minha tela para a gente poder ler a questão inteira, tá joia? Vamos lá, então. Olha aí. Primeira questão. Analise as afirmativas a respeito da recuperação judicial e da falência das sociedades empresárias. Temos aí um catatal de três itens, 3 afirmativas para a gente examinar e para a gente poder, então, marcar aí no final o gabarito correto. Vamos lá. Primeiro item, a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial interrompe o curso da prescrição e suspende todas as ações e execuções em face do devedor. Item falso. O erro desse item está quando ele fala que vai interromper a prescrição. Na verdade, o efeito é de suspender também a prescrição, à luz do que nos mostra o artigo 6º caput da lei. Item 2. Não são exigíveis do devedor, na recuperação ou na falência, as obrigações a título gratuito e as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Cara, esse item ele está corretíssimo, ele é a interpretação extraída lá do artigo 5º da Constituição, da Lei 11.101, perdão, artigo 5º da Lei 11.101, mais precisamente no inciso 2 e item 3. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Isso é uma interpretação extraída lá do artigo 49, caput da Lei 11.101, a gente tem uma alternativa falsa, 2 alternativas corretas. O gabarito, portanto, dessa primeira questão é justamente o item B de Ibope. Apenas 2 alternativas estão corretas, os itens 2 e 3, como a gente acabou de perceber no caso concreto, tá? A esse respeito, eu quero falar com você um pouco melhor sobre a alternativa aí do item 3. Repara uma coisa. Essa talvez seja uma das grandes diferenças que a gente tem dos procedimentos de recuperação de empresas da lei nova, a Lei 11.101, para a lei anterior, o Decreto-Lei 7.661 de 45. Por quê? Lá a gente não tinha recuperação, a gente tinha concordata.
e na concordata só se pagava crédito quirografário. Ou seja, se o seu problema de passivo tivesse qualquer outra natureza, a concordata não serviria praticamente para nada para você em termos lícitos. Aqui não. Na recuperação de empresas, em regra, todo e qualquer crédito pode ser alcançado no decorrer da recuperação judicial sem nenhum problema. Basta o quê? Que ele exista na data do pedido, pouco importando se ele está vencido. Ou seja, estou protocolando hoje meu pedido de recuperação judicial. Qualquer contrato que eu firmei até ontem, eu posso levar o valor global desse contrato, tanto eventuais parcelas já vencidas, quanto parcelas ainda a vencer. Note, portanto, que a anterioridade que se exige em relação ao crédito aqui é quanto à sua existência e não quanto ao seu vencimento. Quando eu falo em existência, eu falo em data da criação do crédito, data da assinatura do contrato, data da emissão do título, beleza? Vem comigo, então, para a gente continuar as nossas questões. Próxima questão que a gente tem aí, questão número 2. Deixa eu sair de tela de novo. Repare, a Lei 11.101, que regula a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, aplica-se à empresa pública exploradora de atividade econômica? Não. Meus amigos, vejam bem, o artigo 2º da Lei 11.101, ele exclui totalmente da aplicação da Lei 11.101 as empresas estatais, sejam elas empresas públicas, sejam elas sociedades de economia mista. Em questões de natureza objetiva, segue na Lei de 11.101, está excluído e ponto. Você sabe que nas nossas aulas a gente fez um debate sobre isso, né? Nas nossas aulas a gente examinou a potencial inconstitucionalidade existente no artigo 2º, inciso 1, mas é aquilo, questões objetivas, a gente segue na lei. Se for uma questão de índole discursiva para você se manifestar, aí sim, você teria a possibilidade de trazer a discussão sobre a constitucionalidade ou não disso, né? Como aqui, é claro, eu estou falando de Lei 11.101, não se aplica exclusão total, artigo 2º, inciso 1. Na mesma linha de entendimentos, eu posso utilizar para o item B e para o item C. Instituição financeira privada, os bancos e sociedades de capitalização também estão excluídos do regime da Lei 11.101. É importante que se diga, o professor Fábio Lhó Coelho é gênio nisso nas suas obras, é importante que se diga que essa exclusão ela muda de estilo. Eu tenho a exclusão total para as estatais, já para bancos e sociedades de capitalização eu vou ter a chamada exclusão parcial, mas é aquilo. Questões objetivas a gente não discute, bate em cima da Lei 11.101. De fato, a Lei 11.101 ela não se aplica a nenhuma dessas três sociedades já examinadas. Sociedade simples também não. E aqui eu preciso que você reflita comigo. Olha bem, lá no artigo 2º, eu tenho sujeitos que são verdadeiros empresários, mas a lei vem, bota o dedo em cima e diz: esse não vai sofrer pedido de falência, não vai se aplicar a falência a ele, porque eu, lei, não quero. Tá? Só que, no caso da sociedade simples, a lógica que a gente tem é outra. No caso da sociedade simples, ela não pode ser declarada falida, não é porque ela está excluída da aplicação da lei, é porque ela não é empresária. Se você olhar, o artigo 1º da lei vai dizer que falência só se aplica a empresário ou a sociedade empresária. A sociedade simples está, por assim dizer, fora da hipótese de incidência de aplicação
da Lei 11.101, tá? Então, se liga bem nisso, cara, se liga bem nisso. Uma coisa é você ser empresário e você está excluído. Isso é o artigo 2º. Outra coisa é a sociedade simples que não pode, não porque está excluída, mas porque não é empresária. Vamos voltar para a tela de novo. Por exclusão, veja bem, por exclusão, o gabarito correto a ser marcado aqui é o item E, as pessoas jurídicas e irregulares, porque, apesar da gente ter estudado o nosso foco ser a recuperação judicial, e a gente ter visto que para a recuperação judicial, para o empresário pleitear a recuperação judicial, ele precisa da regularidade, essa regularidade não é exigida para falência. Você pode conseguir a falência de uma sociedade empresária que ainda não tenha se registrado na junta comercial, sendo, portanto, uma pessoa jurídica irregular. Beleza? Vamos para a próxima. Terceira questão aqui. Terceira questão que eu estou trazendo para você é uma questão que tem por foco, né, o artigo 195 da Lei 11.101, que veio a resolver um problema que começou, né, no âmbito da lei de concessões lá da década de 90, que é a questão relacionada à decretação da falência, né? Isso porque, né, a lei atual de concessão de serviço público, ela trouxe a hipótese de que a concessionária, o contrato de concessão de serviço público, ele poderia vir a ser extinto, não mais pelo final do prazo ou pela realização integral da obra, mas também por falência. Esse tema foi levado à discussão ao STF, e o STF acertadamente declara a constitucionalidade dessa norma, dizendo para nós aquilo que hoje a gente tem no artigo 195 da lei, que é basicamente o quê? Constitucional a norma, é possível, portanto, ser declarada a falência da concessionária de serviço público e mais, hein? A decretação da falência da concessionária de serviço público, ela implica a extinção do contrato de concessão. Vamos ver então isso aqui. Item a ser marcado, portanto, na nossa questão 3 é exatamente o item D de dado, implica a extinção do contrato de concessão. É prevista a sua falência, não é vedada, o que mostra o erro do item D, tá? Então, item D de dado à luz aí do artigo 195 da Lei 11.101. Quarta questão. No que se refere à recuperação judicial, é correto afirmar que, cara, veja bem, se você for procurar essa questão no seu original, você vai ver que essa questão ela tem na sua prova 2 gabaritos corretos no seu original, razão pela qual ela foi declarada nula. E eu diria mais para você, hein? Hoje em dia, com a alteração da lei, né? Hoje em dia, com a alteração da lei, ela tem 3 gabaritos corretos. Eu poderia até ter invertido para a gente procurar aqui o incorreto. Deixei aqui de pegadinha do malandro para ver se você está ligado aí que tem 2 ou 3 itens corretos, tá? Vamos examinar cada um aí via o F e entender o porquê que está verdadeiro ou porquê que está falso. Olha o item A. O devedor que obteve recuperação judicial há 5 anos, com base no plano especial estabelecido para a microempresa, poderá novamente requerer a recuperação judicial. Isso está verdadeiro. Veja bem, na redação original da lei, nós tínhamos aí um prazo de 8 anos no mínimo
para você que requerer uma recuperação especial, pleitear uma nova recuperação judicial. Só que o prazo do artigo 48, inciso 3, foi alterado e equiparado ao prazo previsto no inciso 2 pela Lei Complementar 147, o que tornou um item que era falso verdadeiro, portanto. Voltando à questão. Item B. É requisito indispensável para o requerimento da recuperação judicial que o devedor exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Também é o item verdadeiro extraído aí do caput, né? Extraído aí do caput do artigo 48. Se liga aqui também, hein? A história aqui não é você ser empresário, vamos dizer assim, de fato, há mais de 2 anos, tá? E aí, percebendo a crise, você se registra hoje para amanhã pleitear a sua recuperação judicial, tá? Ao contrário, você precisa estar formalizado há mais de 2 anos para que você possa pleitear a sua recuperação judicial. Isso a gente retira justamente lá do artigo 48 caput, ou melhor, o artigo 48 caput, exatamente, da Lei 11.101. Voltando aí para os itens. Item C. O devedor que já foi falido não poderá requerer a sua recuperação judicial, salvo se declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Outro item que hoje também está verdadeiro, também é verdadeiro, foi na verdade esses dois, tá? Se você olhar a redação, a prova, o gabarito original, ela foi declarada nula justamente por conta desses dois itens aqui, que são verdadeiros de acordo com a lei, com a alteração, esse aqui também, alteração trazida pela Lei Complementar 147, esse passou a estar verdadeiro também, tá? Os demais itens aqui, vamos lá. Estão sujeitos à recuperação apenas os créditos vencidos existentes na data do pedido. Já vimos em questão anterior que não, se o crédito ele existe na data do pedido, vencido ou não, ele pode ser levado para recuperação judicial, tá? Artigo 49 caput da lei. E letra E, os credores do devedor em recuperação judicial não conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores ou obrigados de regresso, vão preservar, na verdade, a recuperação ela tem natureza pessoal, ela só vai surtir efeitos na esfera jurídica do devedor. Os credores continuam mantendo seu crédito no original perante fiadores, avalistas e eventuais coobrigados de regresso, tá? Bom, para a gente ir fechando, então, essa primeira leva de questões, quinta questão aqui para a gente, tá? Quinta questão aqui para a gente. Veja só. Pode requerer a recuperação judicial o devedor que estiver no regular exercício da sua atividade. Cara, aqui eu não vou perder muito tempo, você está vendo aí que ele está só brincando com prazos. Os requisitos para a recuperação judicial estão previstos lá no artigo 48 da lei. Já lendo direto dentro do gabarito, a gente vai ter uma frase assim, ó. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que estiver no regular exercício das suas atividades, letra A, há mais de 2 anos e não tiver há menos de 5 obtido concessão de recuperação judicial. Tá joia? Bom, quinta questão, a gente então vai dar uma pausa aqui agora, tá? Para a gente poder passar para a segunda parte dessa aula de revisão, onde eu vou resolver mais outras 5 ou 6 questões, tá joia?
para que facilite aí a sua vida, o seu estudo desse material, para dar um tempinho aí que você dá uma relaxada na sua casa, dá uma levantada. Só não vale correr para a live, hein? Esquece as lives. Hoje você está estudando isso de noite, o seu madrugadão hoje é de empresarial, fechou? Então, repara, se você gostou dessa aula, dá um joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí. E, cara, qualquer dúvida, comentário, tá? Deixa aí o comentário para a gente dialogando. Valeu!